Vamos começar um pouquinho aqui agora sobre as técnicas de solda, né? Lembrando que tão importante quanto a gente identificar o componente que a gente vai fazer o serviço, é executar o serviço com exatidão também. A placa-mãe ela possui algumas linhas críticas, né? Se a solda não ficar muito bem feita, não ficar perfeita, não vai funcionar. Geralmente linhas de controle, né? Se a gente pegar a linha de BIOS, a linha da Flash ROM, linha de NAND, né? Às vezes precisa fazer algum reparo ali. E se ficar com algum tipo de resistência nessa linha, a sua máquina não vai funcionar, né? Às vezes a pessoa identifica o problema com exatidão, ela faz todo o cronograma que vai ser dito, que a gente vai passar, para poder cercar os problemas, até identificar a raiz do problema, a pessoa faz certinho, identifica o componente que está com problema, e na hora de fazer a substituição, continua sem funcionar, né? Porque foi feito serviço às vezes com pressa, né? Ou deixou gerou algum tipo de resistência naquela linha. Então a gente vai ver aqui agora como que a gente faz para poder executar uma solda com perfeição, com exatidão, para evitar esse tipo de problema, ok? Vamos conhecer aí primeiro o estanho e suas derivações. Vamos conhecer as ferramentas de solda, o manuseio e conservação das ferramentas. Vamos aprender a preparar a placa para poder executar o serviço. E vamos fazer um pouquinho de solda comum e solda SMD. Então, nessa tabelinha aí, a gente pode encontrar algumas relações de proporção, né, de estanho que a gente vai encontrar no mercado. Para esses estanhos de tubinho, né, que a gente usa, geralmente ele é um estanho onde tem uma pequena parcela, né, de estanho, né, e outra de chumbo. Então, nessa tabelinha que eu passei para vocês, a gente pode encontrar aí que o mais comum deles, né, inclusive que é o recomendado que vocês utilizem para fazer tanto reparo em fonte, né, quanto em placa, é esse SN por PB, que é 63% de estanho para 37% de chumbo. Essa é a liga metálica que tem a menor temperatura de fusão. Videogames em geral, eles são estáticos, né? Não foram feitos para ficar levando para lá e para cá. Mas a gente encontra muito esse problema, por exemplo, em celular ou computadores portáteis, né? Que sofrem um certo tipo de solavanco com frequência. E muitas vezes, uma solda se você usou uma solda que tem muito chumbo na composição, a temperatura de fusão dela é muito elevada, logo ela se torna uma solda um pouco mais dura, né? Esse é o termo correto mesmo, e acaba gerando algumas microtrincas nessa solda. Se gerou algum probleminha de microtrinca ali, isso vai gerar fuga de corrente. Se for uma linha de corrente baixa, né, como eu comentei, umas linhas de controle, vai acabar afetando no funcionamento dela. Então, sempre que você for comprar soldas, né, com chumbo na sua composição, sempre opte por uma solda de 63% de estanho para 37% de chumbo, que é que tem a temperatura de fusão mais baixo. Logo, essa se torna uma liga metálica mais dúctil, né? Existe esse termo, né? Uma liga metálica que ela possui mais ductibilidade, ou seja, ela tem a maior capacidade de absorção de impacto, sem gerar essas microtrincas. Para videogames em geral, se eu não me engano, meados de 2012, né, foi proibido a fabricação de placas com chumbo na sua composição. E aí que entrou no mercado a tal das soldas lead-free. Então, dando uma olhadinha rápida nessa tabelinha, no canto direito, tem algumas ligas metálicas aí de soldas lead-free, ou seja, uma solda sem chumbo. O chumbo ele foi substituído por prata. Isso ocasionou, né, nas suas ligas metálicas, uma certa elevação na sua temperatura de fusão. Então, uma solda baseada em chumbo, se ela tiver 37% de chumbo, a temperatura de fusão dela é de 183 graus Celsius. Uma solda que tem a menor concentração de prata, né, uma solda que tem a menor temperatura de fusão para soldas baseadas em prata, a gente pode olhar na tabela que ela está na faixa dos seus 221 graus Celsius. Essa mudança, né, obrigou, né, os técnicos a fazer também uma mudança nos seus equipamentos, tanto para a sua estação de solda quanto para a estação de retrabalho. Uma solda lead-free, ela tem a temperatura de fusão mais alta, então ela precisa de mais potência. A gente vai precisar de ferramentas mais robustas para conseguir estar executando esse serviço sem perder os pads da placa, né? Sem danificar, sem comprometer as trilhas da placa. Então, videogame em geral, usa-se essa temperatura de fusão de 221 graus Celsius, como uma temperatura de fusão, correto? Então, para executar o serviço,
com exatidão, né, para a solda ficar bem feita. A solda ela tem que ficar redondinha, linear, brilhante, perfeita. Para isso, a gente costuma usar tanto o fluxo líquido, né, quanto o fluxo pastoso. Eu, particularmente, não gosto, né, de usar o fluxo líquido, porque ele é muito volátil. Ou seja, ele vai evaporar muito fácil. Ele vai evaporar antes de chegar na temperatura de fusão da placa. Então, não importa se você vai dar apenas um pinguinho de solda para fazer um jumperzinho, né? Não importa o que você vai fazer. Então, se faz necessário, né, a utilização, né, de algum tipo de fluxo, né? Eu gosto de usar o fluxo líquido, geralmente para poder fazer reflow. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, porque o reflow a gente não remove o chip da placa, né? A gente só vai colocar aquelas esferas à temperatura de fusão, só que a gente não vai remover. Então, se você usar um fluxo pastoso, né, muito denso, vai ficar uma certa sujeira ali embaixo do chip e vai dificultar o tráfego de elétron nele. Se for uma linha, né, de corrente baixa, isso vai gerar um problemão mais para frente. Então, fluxo líquido, eu vou restringir ele para utilização apenas em reflow, e o fluxo pastoso a gente vai usar para tudo. Então não importa que seja apenas um pinguinho de solda, um jumperzinho. Eu vou só ligar a minha placa-mãe na minha fonte de bancada para poder fazer um teste, né? Então, solda sempre usando o fluxo pastoso. O fluxo pastoso, ele vai diminuir o tempo de trabalho, assim, vertiginosamente. Para quem quiser, na hora que estiver praticando algum dia, né, tenta fazer o teste, né, principalmente em placa de videogame, retirar o MOSFET com o fluxo pastoso e depois sem. A gente vai ver que o tempo de trabalho vai diminuir muito. Essas placas são feitas de fibra de vidro, excelentes, né? Fibra de vidro, diga-se de passagem, mas mesmo assim, se ficar muito tempo estressando a placa, ela pode acabar a sofrer um empenamento. Se a placa empenar, né, embaixo de uma KSB, né, embaixo de um processador, por exemplo, ou do chip RAM, do Xbox, que seja, não vai funcionar mais, tá? Uma vez que a placa empenou embaixo de algum chip BGA, já era, virou peso de papel, a gente vai utilizar somente para retirar componentes, ok? Qual que é o problema do fluxo pastoso? Né? Se por um lado ele é indispensável, né, para a gente poder executar qualquer tipo de serviço, por outro lado ele gera um pouquinho de sujeira, tá? Então a gente vai trabalhar sempre com a quantidade mínima possível para poder executar aquele serviço. Acabou de executar o serviço, terminou, limpa. Lembrando que limpar não é espalhar. A gente tem que tirar todo aquele excesso de fluxo pastoso que ficou na placa. Lembrando que a gente que o serviço que a gente faz, ele precisa durar pelo menos 91 dias, né? O fluxo pastoso, se você deixar aquele excesso na placa, ali vai gerar um acúmulo de poeira. Poeira retém a umidade do ar, e a umidade do ar gera oxidação na placa. Então se faz extremamente necessário e indispensável que após a execução do serviço seja retirado todo o excesso do fluxo pastoso, ok? Então vamos conhecer algumas ferramentas aqui, tá? Vamos começar aqui por esse ferro de solda. É um ferro de solda Hikari de 40 watts, né? Ele serve para a gente executar o serviço na placa com exatidão? Então, não é recomendado, né? Embora seja de 40 watts, não é 40 watts real. Então eu prefiro, né? Eu sempre opto, né? Que vocês sempre utilizem estações de solda, né, de preferência acima de 90 watts, para a gente conseguir executar o serviço certinho sem correr o risco de perder os pads da placa. Então eu deixei um exemplo aqui no slide agora do ferro de solda que vocês não vão comprar, ok? Então passou esse ferro de solda aqui. Vamos conhecer as estações de retrabalho. Então, onde tem estações de retrabalho, pode ser uma Quick, que é a que a gente sempre dá prioridade, né? Opta para trabalhar. Quem vai trabalhar com videogame vai precisar de mais potência. Então, uma estação AFR, né? Serve também? Serve, mas depende da linha e depende da potência dela, ok? Então, se você quer evitar frustração ao executar o seu serviço, vai trabalhar com videogame, compre ferramentas robustas, certo? No exemplo que está aqui no slide para vocês, essa é uma estação de retrabalho que ela tem somente o soprador. Mas também para quem está começando a montar assistência agora, né, de fato, é caro, né? Montar um laboratório para quem está começando é muito caro. As ferramentas são bem caríssimas, ainda mais agora, né, nesse período pós-pandemia. Nós temos também no mercado disponível essas máquinas híbridas, né, que você pode encontrar tanto uma estação de retrabalho quanto uma estação de solda. Essas máquinas elas são
de fato, um pouquinho mais fracas, né, quando a gente compara, né, com você comprar uma estação de solda separado de uma estação de retrabalho. Sem contar outra coisa, né, ela é uma placa só para as duas, é a mesma placa que faz o controle tanto da estação de solda quanto que a estação de retrabalho. Então, se por algum motivo a região que você está, a rede elétrica é um pouco instável, né, venha, né, queimar, né, algum componente, você vai ficar sem nada, vai ficar a pé. Então, é extremamente recomendado que você compre uma estação de solda separado da estação de retrabalho. Porém, essas estações híbridas também vai atender a gente, né? Só que vai levar um pouquinho mais de tempo para executar o serviço e os riscos também aumentam um pouquinho mais aí, relacionado a perder o pad da placa ou estressar demais a placa, ok? Mas, a princípio, essas estações híbridas, o Thomas está aqui no slide para vocês darem uma olhada, né? Essas estações híbridas também atendem a gente, sempre levando em consideração a potência dela, ok? Então, para a estação de solda, a partir pelo menos nos seus 90 watts, e a estação de retrabalho, a partir dos seus 700, 800 watts, a gente já consegue executar o serviço com segurança. Temos também aí as estações de BGA. Para quem vai trabalhar com videogame, né, chegou a má notícia, tá? Se você pretende trabalhar com rebale, né, infelizmente você vai precisar de uma estação de BGA. É possível fazer um rebaling bem feito, né, com uma estação de retrabalho, por exemplo, uma Quick, né? É possível, sim. Só que o problema está na garantia, né? A gente tem que estar garantia do serviço. E essas máquinas, independente do bico que a gente coloca, independente da distribuição do calor que ela tem, por mais linear que seja, né, é praticamente impossível você garantir que, né, que todas as esferas ficaram bem soldadas à placa. Então, para outros cursos que eu ministro também, no caso de notebooks, a gente consegue até se virar muito bem somente para a estação de retrabalho. Vai trabalhar com videogame e pretende fazer rebaling também, né? Que dependendo da linha de videogame que você trabalha, dependendo da região que você trabalha, acaba sendo o cargo-chefe, né? Por ser muitos problemas críticos, principalmente se tratando de algumas linhas de Xbox. Então, tá um exemplo aqui de uma estação de retrabalho, né? Essa excelente Ricária, né? Tem até o servo motor, uma sonda para poder fazer ó, o posicionamento do chip, né? Precisa investir 100 mil numa máquina dessa? É a partir de 100 mil mesmo, tá? Então a gente consegue se virar muito bem com máquinas inferiores. Temos aí, por exemplo, a IR6000, né, que é que é o que mostra no curso presencial. E também temos também algumas outras duas linhas de Ricária, também, que mostra também no curso presencial. No curso avançado a gente vai aprender como é que opera essas máquinas, como que é feita a rampa de temperatura, de aquecimento, do pré-heat dessas máquinas, né? Então, assim, mas com máquina simples a gente já consegue fazer um serviço de qualidade, o qual você pode dar garantia com tranquilidade, tá? Então, fica a dica aí. Se você pretende trabalhar com videogame e fazer rebale, vai precisar comprar pelo menos aí uma IR6000, ok? Então, agora para manuseio e conservação das ferramentas. Quando se fala de ferro de solda, né? Antigamente, né, os antigos laboratórios, né? Eles tinham, inclusive, suas bancadas, né? Até uma lixinha do lado. Então era muito comum a gente fazer uma solda e já lixar a ponta. Faz uma solda e já lixa a ponta do ferro de solda, porque ela vai carbonizando, né? Fica uma casquinha em volta da ponta do ferro, né? Que dificulta muito a condução de calor. Então, a ponta do ferro de solda tem que estar sempre limpinha para poder facilitar a condutividade térmica e você conseguir executar o serviço com exatidão. Antigamente, né? Hoje em dia os ferros, né, essas pontas que a gente compra nova, tem um tratamento na ponta. Então não é recomendado que a gente lixe a ponta dele. Uma vez que você lixou a ponta do ferro de solda, vai ter que lixar para sempre enquanto você estiver usando essa ponta, né? Porque você tirou esse tratamento da ponta dele, ok? Então, quais são as ferramentas que a gente usa, né, para poder conservar melhor a sua ferramenta? Falando-se de ferro de solda, temos aí a esponja vegetal. Esponja vegetal essa que quando a gente compra, né, ela vem parecendo uma bolachinha de água e sal, né? Então a gente molha essa esponja vegetal, hidrata ela, conforme a gente vai hidratando, a gente vai ver que ela vai inchando, né? Essa esponja vegetal não pode ficar encharcada, certo? Ela tem que ficar apenas úmida. Se ela ficar encharcada, na hora que a gente coloca a ponta do ferro de solda ali para limpar, ela retira calor da ponta, o estanho solidifica e acaba não limpando. Então não cometam esse erro. Essa esponja não pode trabalhar com ela seca, mas também não pode trabalhar com ela encharcada, apenas úmida. Depois da esponja vegetal, temos aí também essas palhas de aço.
Geralmente, quando a gente compra a estação de solda, já vem com essas palhas de aço, né? É bem interessante usar essas palhas para a gente poder limpar aquelas pontas do tipo ponta-faca. Então, se você vai fazer um rebale, por exemplo, né? A gente precisa limpar muito bem a placa tem que ficar perfeita. Então, com aquela pontinha agulha do ferro de solda, né? A gente vai perder muito tempo, né? Acaba correndo o risco de arrancar os pads da placa. Então, a gente usa aquela ponta-faca. Então, para ponta faca é muito interessante que a gente use essas palhas de aço para poder estar executando a limpeza. A parte de preparação da placa, né? Um dos maiores agentes assim que dificulta a solda, que faz com que a gente arranque pad, que o tempo de serviço demore muito, né? Vocês vão trocar muito capacitor de placa, né? E a solda da placa para trocar capacitor, ela é terrível, né? É bem difícil trabalhar com ela, né? Então a gente precisa preparar muito bem a placa antes de executar o serviço. Um dos maiores inimigos para poder executar esse tipo de serviço é a sujeira. Então pegou a placa do cliente, vai lá, passa um pincelzinho nela, né? Um pincelzinho antistático, né? Obviamente, né? Passa o pincel, tira aquele excesso de poeira. Depois a gente vem com álcool isopropílico. Não é álcool 70, não é thinner, não é água raiz, tá? É álcool isopropílico. O álcool isopropílico ele é bem volátil, ele é zero condutividade, então não, o risco de você danificar o seu componente, de você danificar o aparelho, né? Posteriormente, por causa de uma limpeza errada, né? Cai para zero, ok? Então vamos limpar sempre com álcool isopropílico. Tira a poeira, passa o álcool isopropílico na região que a gente vai fazer o serviço, certo? Depois que a placa estiver limpinha, daí agora sim a gente pode ir lá executar o serviço. Necessariamente nessa ordem. Os fluxos líquidos, né? Inclusive está aqui no slide. Se vocês derem uma olhada nesse tipo de fluxo líquido, embaixo da tabelinha está escrito no clean, né? Que é um fluxo que teoricamente não precisa de limpeza, né? Ele acaba rendendo muito tempo na nossa bancada, né? Fica ali um tempão, usa-se pouco, né? Então eu posso usar um fluxo líquido para poder limpar uma região que eu vou executar um serviço ali também? Pode, né? Se quiser economizar no álcool isopropílico, né? Mas também não tem problema nenhum. Você pode estar efetuando a limpeza da placa, da região que você vai executar o serviço também com o fluxo líquido. Agora a parte onde as pessoas mais pecam, né? A gente vai esfregar, né? A placa vai limpar com o quê? Gente, é escova antistática, não é escova de dente, nunca. Escova de dente, você pode até não ter necessariamente um problema com estática, mas as cerdas dela, conforme a gente vai passando, esfregando por componentes que tem vários terminais, né? Que tá vários pads soldados na placa, né? Ela acaba soltando algumas cerdas daquela. Vai ficar enroscado naquele componente. Ali é uma região que potencialmente vai armazenar mais poeira. Poeira absorve a umidade do ar e a umidade do ar vai gerar oxidação na placa. Ok? Então, por pior que pareça que essas escovas antistáticas, né, elas parecem que são bem rígidas, né? Não tem problema, tá? Então a gente vai ter que usar álcool isopropílico, fluxo líquido e escova antistática para poder estar fazendo a limpeza da placa. Uma vez que a placa estiver limpa, a gente vai começar agora o processo na prática, né? Para vocês verem. Com fluxo pastoso, né? Depois que executa o serviço, limpa-se a placa novamente, ok? Então vamos lá. A gente vai fazer a execução de uma solda SMD, né? Uma plaquinha de exemplo aqui. Lembrando que tem alguns componentes na placa que a gente tem que tomar cuidado quando for executar o serviço. Que componentes são esses? Capacitores do tipo sólido, né? Ou eletrolítico. Como na placa-mãe a gente não tem capacitor eletrolítico, a gente vai tomar cuidado somente com os capacitores sólidos. Lembrando que esses capacitores aqui, eles podem explodir, tá? Então, para isso, a gente usa a fita alumínio, para estar protegendo esse componente quando vocês forem executar algum serviço por perto dele. Fita alumínio é uma fita condutora, então na hora de executar um teste, não se esqueçam nunca de remover o excesso que fita alumínio pode ficar na placa, tá? Então a gente vai tomar cuidado com capacitores polarizados do tipo capacitor sólido. Tem que tomar cuidado também no caso que a gente tem a NAND do videogame, né? Aqui a GPU, a CPU. Tem que tomar cuidado com esses componentes quando a gente for jogar calor. Porque, por exemplo, NAND, né, ou memória flash, esses componentes eles podem acabar sofrendo alguma degradação na gravação deles. Então, sempre que você for executar algum serviço que tiver algum microcontrolador próximo, lembre-se de proteger ele com a fita alumínio antes da gente fazer a execução do serviço. Outro componente muito comum, que ele também explode, né, com calor, é a bateria.
Então se faz necessário a remoção da bateria quando a gente for fazer algum serviço aqui perto dele, tá? Bem próximo. Como eu vou remover esse MOSFET daqui, então tá longe, né, dos meus microcontroladores, tá longe do meu capacitor sólido, né, então não tem problema nenhum. E o outro daqui fica até um pouco autoexplicativo, são superfícies de plástico, né? Ela pode acabar derretendo também por causa do calor. Então, superfícies plásticas, capacitor sólido e alguns microcontroladores, né? Se faz necessário que a gente isole eles com a fita alumínio, porque a fita alumínio é responsável por fazer uma isolação térmica do circuito, ok? Então, para a gente remover esse MOSFET daqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a limpeza do componente, né? Da região. Então, passa aqui um álcool isopropílico, né? Tira aqui o excesso de poeira, se tivesse poeira da placa. Vamos limpar aqui. Lembrando que a sujeira dificulta bastante a condução térmica aqui do componente, ok? Uma vez que ele está limpinho, agora a gente entra com o fluxo pastoso. Lembrando sempre de utilizar insumos de qualidade, ok? Isso vai facilitar bastante o nosso serviço e vai sujar menos a placa, ok? Só um pouquinho já é o suficiente. Em relação à estação de ar, placas de videogame, a gente vai trabalhar na faixa dos seus 490 graus, tá? Essas soldas, elas possuem muita prata, então precisa de potência. A gente vai trabalhando com a Quick, a gente vai trabalhar com a vazão de ar na faixa do seu entre 20 e 23. Vai trabalhar com uma FR, se ela variar de 0 a 8, a gente pode trabalhar com a vazão de ar entre 3 e 4, ok? Sempre direcionando o fluxo de ar a 90 graus do componente, fazendo movimentos circulares. Se você trabalha em algum lugar que tem ar-condicionado, não esqueça de desligar o ar. Isso dificulta bastante o serviço. Um pouquinho de fluxo aqui. Solda de videogame, mesmo que sua máquina tenha potência, vai demorar um pouquinho. Vai ser um pouquinho trabalhoso para a gente conseguir remover o componente devido à alta concentração de prata na solda. Lembrando sempre que esses componentes SMD, né, a gente não pode puxar ele da placa, ok? Eles vão ter que sair sozinhos. Então a gente encosta a pinça, né, dá uma cutucadinha neles assim. Quando eles saírem sozinhos, a gente levanta eles da placa, faz substituição. Nunca puxa. Se arrancar um pad da placa, você vai ter que refazer essa trilha. Isso a gente vai ver que dá bastante trabalho. Para soldas lead free, em geral, principalmente se for uma linha que tenha uma linha de controle, como BIOS, memória flash, memória NAND, né? É interessante que a gente faça uma substituição dessa solda na placa. Então a gente vai vir com o ferro de solda, a malha de soldadora, vamos limpar essa solda antiga da placa e repor uma solda de baixa fusão. Quando vocês forem comprar, pode dar uma olhada aqui na lista de material de vocês. Tem solda de 138 graus e solda de 183 graus. Solda de 183, a gente vai usar praticamente todos os componentes da placa. A solda de 138 graus, ela vai fundir mais rápido, certo? Então, para soldar a NAND, né? Soldar memória flash, soldar BIOS, a gente vai usar sempre essas soldas de 138 graus para não correr o risco de comprometer a gravação do chip. Então, vamos simular aqui como seria feito a remoção. Já passei fluxo pastoso. Agora utilizaremos a malha de soldadora. A malha de soldadora, ela só funciona bem quando usamos fluxo pastoso, tá? Então, eu tenho o hábito de passar um pouquinho de fluxo pastoso na própria malha e na placa também. Então, vamos remover aqui a solda antiga, a solda original, né? Da placa.
Esse aqui é um MOSFET. Lembra dos pinos dele? 1, 2, 3 source, aqui o 4 gate, e aqui o 5, 6, 7, 8, que é o dreno, ó. Pode ver que tá uma coisa só. É como se fosse um pino só. Então removemos aqui a solda original da placa. Se por um acaso a malha de soldadora vier a grudar na placa, lembra de novo, não puxa, pode acabar danificando as trilhas da placa. Uma vez, já com a solda removida, a gente vai usar a solda em pasta. Esse tipo de solda em pasta aqui, essa marca Mechanics, é excelente para executar esse tipo de serviço. Essa aqui é uma solda de 183 graus e é uma solda com fluxo. Para fazer pequenos BGAs, como Z-Memória, Chip HANA, South Bridge, né, que a gente vai encontrar nas placas, é interessante fazer com esse tipo de liga metálica aqui, ok? Então aqui eu vou repor um pouquinho de solda aqui no dreno, né, e aqui no source e no gate. Venho de novo com o ferro de solda e vamos fundir essa solda em pasta que foi colocada aqui. Lembrando, né, que isso aqui é uma solda, certo? Então, quando a gente passar essa solda aqui na placa, a gente tem que fundir completamente, não pode deixar nada sujinho de cinza. Se eu coloquei solda demais, tudo bem, funde tudo, tira o excesso com a ponta do ferro de solda, mas não deixa a placa suja. Tudo que foi colocado na placa tem que ser fundido. E essa solda ela vai grudar somente na parte, nos pads, né? Parte metálica da placa. Certinho, tudo espalhado, tudo fundido. Quando for derreter aqui agora, com calor, podemos posicionar esse MOSFET no lugar de novo, de duas maneiras. Para quem vai trabalhar bastante com regravação, né, de flash, né, de BIOS, né, que inclusive a gente vai mostrar todo esse procedimento de gravação desses chips no curso avançado de videogame, é interessante que a gente derreta primeiro o estanho com o soprador, depois a gente só encaixa o chip em cima, okay? Para ele poder estressar o mínimo possível. Já esses componentes como MOSFET, transistor, esses capacitores que são capacitores não polarizados, né, resistores, todos esses componentes eles aguentam bastante calor, então a gente não vai ter problema com eles. Então a gente pode posicionar aqui em cima primeiro, lembrando de deixar alinhadinho, perfeito. Pratique bastante a troca, a substituição desses componentes, porque em placa-mãe tem muito CI PWM. Esse tipo de CI é difícil soldar, é difícil de fazer o posicionamento dele da placa. Então comecem trocando MOSFETs, tá? Depois a gente vai ver o CIs PWM. Então já está alinhado, já está posicionado. Agora só vem com o calor. Como eu troquei a solda, coloquei uma solda com a temperatura de fusão inferior à solda original que estava aqui na placa, o tempo de serviço ele também reduz vertiginosamente. Ó, já chegou na temperatura de fusão, só mais um pouquinho aqui do outro lado, porque esse é um tipo de MOSFET que tem pad, né, embaixo dele também. Então aqui ok, soldou já. Vamos esperar só um pouquinho. Solda de baixa fusão, ela leva um tempo para resfriar. Então é natural que às vezes a gente solde algum componente com uma solda de baixa fusão, né? Aí logo em sequência você vai mexer nele com a pinça, o que acontece? Ele corre, ele foge, ele sai do lugar. Porque a solda ainda está em temperatura de fusão. Então se faz necessário esperar um pouquinho. Esse daqui no caso, ó, fixou já certinho, ó, né? Vamos estar efetuando a limpeza. Sempre gosto de deixar um papel toalha por baixo, né? Para evitar fazer sujeira na bancada. Espera um pouquinho, tá? Não espera, não deixa, retira o soprador, já coloca o óxido propílico não, tá? Ele vai ferver, vai acabar se machucando, sem contar que corre o risco de empenar a placa. Tira todo o excesso.
Perfeito. Lembrando a ordem. Primeira coisa, a gente limpa a placa. Tá? Segundo lugar, primeiro a gente vai tirar a poeira. Segundo, a gente limpa. Depois a gente passa fluxo pastoso. Liga o soprador. No caso de uma Quick, né? Vazão de ar entre 20 e 30 ali já tá bom. Se for uma FR, que vai de 0 a 8, a vazão de ar, pode deixar na faixa dos 4 ali, do 4 da vazão, que já tá bom. Temperatura aos seus 390 graus aproximadamente também, porque a solda original da placa é uma solda com muita prata, certo? Então, dando como exemplo agora, a gente acabou de fazer a solda de um MOSFET. Gostaria de comentar aqui, ó, esse aqui no caso, né, é um CI de rede, ok? CI de rede, assim como alguns dos CIs PWM, né, que são os responsáveis por fazer a regulagem de tensão das linhas, da maioria das linhas de tensão da placa, né? Esse tipo de CI aqui, ele tem uma peculiaridade, tá? Ele não tem pad, quer dizer, tem pad, mas não tem terminal, né? Todos esses terminais que a gente está vendo aqui na lateral, eles se encontram na placa e não no chip propriamente dito. Então isso daqui, para fazer a substituição desse chip, exige um pouco mais de atenção e um pouco mais de carinho. Eu vou estar removendo esse chip daqui para a gente poder estar fazendo uma análise e mostrar para vocês do que eu estou falando, qual que é o perigo e qual que é a parte chata de fazer a substituição desse tipo de CI. Eu, particularmente, acho mais chato fazer o alinhamento desse tipo de CI do que de BGA propriamente dito, tá? Com exceção de placas da Sony, que como ela não tem serigrafia, fazer BGA é um pouco mais chato mesmo. Então, a primeira coisa, eu vou limpar ele aqui. Fluxo pastoso. É interessante que quando vocês comprarem essa seringa, coloque um catéter nela, né? Pra gente poder estar usando o mínimo possível. Somente na região que de fato precisa. Posiciona o soprador a 90 graus em cima do chip com movimento circular. Então, se vocês repararem nesse tipo de CI aqui, ó, eu vou deixar o datasheet dele, para vocês darem uma olhada. Esse tipo de CI, os pads dele, os terminais dele ficam embaixo do chip, né? E não nas laterais, né? Como é o mais comum para a maioria dos chips. Embaixo dele, aqui no meio, fica geralmente o terra. Qual que é o grande problema desse chip aqui? Repor a solda. Então, esse processo que a gente fez agora ali no MOSFET, que eu recomendei que seja feito o processo de substituição da solda por uma solda de baixa fusão, para esse tipo de CI aqui propriamente dito, eu já não recomendo que faça isso. Ah, mas na hora que eu tirei o CI daqui, saiu a solda. Então vai ter que repor, né? Não tem o que fazer, certo? O problema é que quando a gente vai repor a solda aqui dessa lateral, ele fica geralmente, um fica com relevo mais alto do que o outro, né? Então na hora de fazer o alinhamento do chip aqui em cima da placa, é um pouquinho trabalhoso, é um pouquinho custoso, tá? Então, quando a gente mantém a mesma solda que está aqui na placa, né, a mesma solda aqui do fabricante, fica mais garantido que vai ficar tudo linear certinho. Então, se tirou, não tem o que fazer, tem que repor, tá? Outra coisa, para alinhar esse tipo de chip aqui, eu gosto de usar uma lupa de bolso, né? Você pode estar adquirindo alguma lupa que aumente 30 vezes, porque a gente consegue olhar uma vista lateral. No desenho do datasheet que eu vou deixar para vocês, vocês vão conseguir ver que só é possível ver se ele está alinhado certinho olhando um pouco de lado, não olhando de cima a 90 graus, ok? Outra coisa, comentei que todo chip tem uma bolinha nele, né? Que indica onde fica o pino 1. Nesse chip aqui, ó, deixa eu dar uma olhada.
Nesse aqui, no caso, aqui tem uma bolinha nele, ó, indicando onde que é o pino 1. No datasheet dele vai dar para ver melhor. No verso desse tipo de chip, aqui na parte de baixo dele, vocês vão ver, aqui, ó, tá o 6, certo? Aqui tá o pino 1 dele. Então no verso dele, é possível identificar também, nesse caso aqui, porque tá com solda, fica um pouco mais difícil, né? Mas no novo fica bem mais fácil. No verso dele é possível ver que tem um chanfro no cantinho. Então a gente vai encontrar aqui nessa parte de baixo aqui dele, aqui, ó, 3 lados, né, com ângulo reto e um lado com chanfro. Esse chanfro que tem embaixo dele também indica pra gente onde que é o pino 1. Então, caso você venha se perder aqui na placa, é possível se identificar onde que é o pino 1 baseado no lado que está o chanfro, certo? A parte do alinhamento dele é chato, leva tempo, vão precisar de um bom microscópio, né? Mas eu disse que eu prefiro uma lupa de bolso. Então, pessoal, voltando aqui agora para a parte prática, da parte de solda, né? Vimos a parte teórica, agora vamos retirar remover alguns componentes aqui para a gente ver como é que é feito esse procedimento com segurança, ok? Disse anteriormente para vocês, né, caso você for usar uma estação, uma FR850, né, a gente vai ter que trabalhar com a temperatura próxima do máximo, tá? Para muitas outras placas, placa de celular, notebook em geral, a gente trabalha com a temperatura entre 390 a 430 graus já é o suficiente. Já para a placa de videogame, né, a solda dela possui muita prata na sua composição. E assim como visto na tabela anteriormente, né, essas soldas que possuem muita prata, ela tem a temperatura de fusão muito alta. Então aqui a gente precisa de potência mesmo para conseguir remover esses componentes de maneira rápida e com segurança, ok? Então aqui para essa aula a gente vai estar usando essa estação, essa Quick 861DW, né, uma estação de 900 watts, tem potência suficiente para a gente estar conseguindo fazer a remoção dos componentes com segurança. Então só para a gente conhecer aqui essa estação, a princípio, né, temos aqui, ó, no canto superior do lado esquerdo, esses dois botõezinhos do menu onde a gente vai fazer a alteração, vamos setar a temperatura da máquina. Aqui no cantinho direito, onde nós vamos determinar a vazão de ar, né? Lembrando que não pode deixar a vazão de ar muito forte, senão vai acabar espalhando demais o fluxo antes da solda chegar na temperatura de fusão. Aqui embaixo nós temos também as opções desses canais, onde nós podemos deixar pré-setado alguma configuração determinada, igual se eu vou trabalhar, por exemplo, com o celular, né, com o notebook, deixo aqui no meu canal 1 uma temperatura de 390, 400 graus. Já para videogame, que eu vou trabalhar próximo a 500 graus, posso deixar setado aqui no meu canal 2, né? Então, esses canais aqui, eu preciso deixar pré-setado algumas temperaturas. Então, vamos regular a máquina aqui, ó. Vamos deixar aqui próximo, vou colocar a temperatura máxima aqui, 500 graus, né? Isso aqui é uma placa, essa placa aqui, esse modelo aqui de PlayStation 3, ele tem muita prata na sua composição, então é um pouquinho difícil tirar o componente, certo? Aqui, temos aqui desse lado aqui no menu, a vazão de ar, está em 90. A gente pode trabalhar com a vazão de ar baixa, próximo dos seus 23, 25, vamos deixar aqui, ó, em 25 já é o suficiente. Relacionado ao bico da estação, costuma-se usar o bico aqui que tem a maior secção transversal dele, tá? Se você deixar esse bico que isso aqui é muito fino, geralmente utilizado para celular, vai aumentar muito a vazão de ar, a pressão do ar que vai sair, ela aumenta muito, né? Então acaba espalhando demais o fluxo pastoso ou o fluxo líquido antes da temperatura de fusão chegar na superfície da placa. Lembrando também, estou usando aqui, ó, pulseirinha antistática, tá? Sempre for trabalhar com placa, não esqueça de usar pulseira antistática. De fato, a estática, ela traz vários problemas à placa. Pode desgravar BIOS, pode desgravar NAND, pode queimar componente, pode fechar curto. Então, usem sempre pulseira antistática, ou o que eu recomendo muito mais que seja usado, né? São essas luvas nitrílicas, tá? Não se trata de luva cirúrgica, nem de luva de churrasqueiro, tá? É luva nitrílica. Essa é uma luva antistática, ela vai acabar protegendo a sua placa, além da energia estática, né? Muita gente às vezes tem problema de ácido úrico, né? E não sabe. Quem tem problema de ácido úrico, quando você encosta no terra da placa, nessas partes onde os condutores estão expostos, isso aqui acaba gerando, né, a famigerada, né, sinabre, que o pessoal fala que dá em bateria de carro, né? Fica tudo verde isso daqui. Então, dependendo de onde você encosta,
pode acabar gerando uma resistência maior também, tá? Então, problema de... tem mão que, tem gente que tem problema que a mão soa muito também, né? Então, a luva nitrílica, ela vai te proteger tanto da energia estática, quanto de ácido úrico, né? E também de problema de uma mão que soa muito, ok? Então, aqui no caso, com a pulseirinha estática, né? Vamos lá executar o serviço. Primeiramente, né, lembrando lá da ordem que a gente tem que fazer, a ordem que a gente vai se organizar para conseguir executar a solda, uma das primeiras coisas que vem é a gente passar um pincelzinho na região que a gente vai fazer o serviço para tirar a poeira, certo? Depois do pincel, a gente vem aqui com o álcool isopropílico, né? Tem aqui nesse potinho aqui, eu gosto de deixar no potinho pequenininho para economizar. A gente não passa muito, só o suficiente para limpar a região que vai ser executado o serviço. Então, passamos o isopropílico aqui, tá limpinho. Agora a gente passa o fluxo pastoso. Usa sempre insumos de qualidade, tá, pessoal? Se possível também, é interessante que vocês coloquem um catéter aqui na ponta, né? Assim como tem aqui na minha solda em pasta, tem um catéter aqui na ponta dela, né? Para a gente conseguir controlar a vazão aqui também, né? Evitando o desperdício de insumo, evitando sujar demais a placa, ok? Lembrando que a gente vai ter que limpar esse fluxo pastoso aqui depois que a gente terminar o serviço. Então a gente vem aqui, passa um pouquinho de fluxo, tá? Não muito, a gente não quer sujar muita placa, somente na região que vai ser executado o serviço. Vou conferir aqui a vazão de ar se está boa. Tá ok. A temperatura subindo, você pode acompanhar aí. A Quick é uma máquina muito rápida, ela chega até a temperatura pré-determinada, setada assim, bem rápido, né? Então eu já vou pegar aqui, ó, a pinça para poder remover o componente, né? E com a outra mão, a gente faz um movimento circular, sempre posicionado aqui, ó, a 90 graus em cima do componente, né? Mantendo, concentrando o fluxo de ar somente no componente que a gente quer remover. Solda de videogame, de placa de videogame, assim como já havia dito antes, tem muita prata, então é natural que demore um pouquinho para chegar na temperatura de fusão. Se estiver usando uma FR, né, uma Rua, uma Bacon, demora um pouquinho mais, né, com as Quick geralmente são bem mais rápidas. Ó, já derreteu o estanho, já removi meu componente daqui. Ok? O que é recomendado que a gente faça? Sempre que você for remover algum componente da placa, é interessante também que a gente troque essa solda aqui da placa. Para MOSFETs, diodo, resistor, capacitor, esses componentes passivos em geral, é interessante que a gente substitua por uma solda de 183 graus. Pode ser uma solda de chumbo, pode ser uma solda lead free. Lembrando que a solda lead free ela é original da placa, né? É melhor que a gente sempre opte pela solda lead free. Mas a gente vai fazer a substituição, no caso isso aqui é o MOSFET, a gente vai fazer a substituição dessa solda aqui por uma solda de 183 graus. Quando a gente vai fazer a substituição de componentes, como microcontroladores, né, como memória flash, BIOS ou NAND, é interessante que a gente use solda de 138 graus. A temperatura de fusão dessa solda é mais baixa, então ela chega na temperatura de fusão mais rápido, né? Esse tipo de componente, eles são gravados, tem um software neles, né? E a temperatura acaba, às vezes, desgravando. Isso acontece muito, principalmente para quem trabalha com notebook, né? Com um chip que se chama Super I/O, que é gravado. Em alguns casos, ele é gravado e a temperatura pode acabar desgravando esse chip. E videogame também ocasiona esse problema. Então, já removi o componente daqui. Agora eu vou remover essa solda daqui. A gente faz a substituição da solda. Para isso, a gente vai usar a malha de soldadora, né? É interessante que a gente use também insumos de marca boa. E a Schum, né, tem um problema grande relacionado a insumos, né? Não recomendo que vocês usem insumos da Yashun, porque dificulta um pouquinho o trabalho, tá? Eu gosto de passar um pouquinho de fluxo pastoso na malha de soldadora também, às vezes, antes de executar o serviço. Olha, a gente vem com o ferro de solda e a malha de soldadora. Vamos estar executando a remoção dessa solda. Vamos ver aqui da placa.
Com a solda devidamente removida, agora a gente vai fazer a substituição. Então agora aqui vamos setar aqui a nossa estação de solda, né? Tá fazendo substituição. Essa ferramenta você pode trabalhar aqui na faixa dos seus 450 graus, é o suficiente para conseguir remover essa solda lead free. Ok? Tá subindo a temperatura aí devagar. Isso daí já é o suficiente para a gente conseguir tirar a solda lead free. Vamos fazer a remoção aqui. Caso venha acontecer da malha de soldadora grudar nos pads da placa, tá? Não puxa. Se você puxar, vai ter que refazer essa trilha aqui da placa. Lembrando que tem muitas placas, né? As placas, elas são multi-layers, né? São multicamadas. Então, às vezes, a trilha desse do componente que você está removendo, que você está fazendo a substituição, ela não está nem na superfície de um lado nem do outro, né? Às vezes a trilha está passando pelo meio da placa. E aí dá um pouquinho de trabalho para a gente estar fazendo a substituição dessa trilha. No curso avançado, a gente vai falar sobre como que é feita a substituição dessas trilhas, como que é feita a parte de máscara UV, né, para a gente poder, principalmente na parte de BGA, né, que às vezes a gente remove o chip, né, acaba fechando alguns curtinhos e tem que ser coberto com máscara UV. Então, no curso avançado, a gente vai estar fazendo esse tipo de processo também. Então, por enquanto, para evitar esse tipo de problema, nunca puxa a malha de soldadora caso ela venha grudar na placa, ok? Então já foi feito aqui, ó, já removemos a solda antiga que estava na placa. Vamos fazer a substituição. Aqui está essa solda em pasta. Essa aqui é uma solda em pasta que ela tem um pouco mais fluxo na composição dela, tá? É uma solda de 183 graus também. Vamos estar depositando aqui nos pads, na região onde vai ser posicionado o MOSFET. Esse tipo de MOSFET aqui é um pouquinho diferente dos MOSFETs que nós vimos agora há pouco, né? A questão estética dele, tá? Mas a pinagem, a montagem dele é a mesma, né? Nós temos aqui 3 source, né? Consegue dar um zoom aqui, né? Temos aqui ó, os 3 source, o gate e os 4 drenos do outro lado, tá? Então ele segue o mesmo padrão daquilo que nós vimos agora há pouco. Esses MOSFETs dessa região, eles queimam com uma certa frequência. Então esses MOSFETs aqui, eles recebem um sinal PWM, né, para poder fazer a tensão, geralmente do processador ou da GPU, né? Eles acabam queimando com uma certa frequência, então a gente vai acabar fazendo a substituição dele mesmo, tá? Lembrando que fazer as medições corretas desses sinais PWM, dos seus CIs PWM, são coisas que a gente vai ver no curso avançado. Então, já fiz a substituição da solda. Então agora com o fel de solda, eu vou vir aqui e derreto ele. Estou repondo a solda aqui, ó, nos pads da minha placa. Quando vocês forem fazer essa reposição da solda, já usando solda em pasta, não pode ficar nada sem fundir, né, na placa, tá? A gente vai passar essa solda aqui, por isso que é interessante que a gente sempre use o catéter, né? Tem que fundir tudo, não pode deixar a placa de um pouquinho cinza. Depois eu posso dar um zoom ali com o microscópio para vocês darem uma olhada. Essa solda em pasta, elas são microesferas de estanho, né? Diluída no fluxo. Então, se ficar alguma parte, né, espalhada aqui dessa solda em pasta aqui, que não foi fundida, ela pode acabar fechando algum curto. Então, tudo aquilo que foi colocado aqui na placa, vocês precisam derreter e tirar todo o excesso, ok? Para fazer o reposicionamento do chip na placa, existem duas maneiras. Eu posso simplesmente colocar meu chip aqui em cima e jogar calor, que ele vai assentar sozinho na placa quando chegar na temperatura de fusão. Ou em casos de BIOS e memória flash, por exemplo, é interessante que primeiro a gente funda, né, a solda que vai estar na placa. Depois que ela chegar na temperatura de fusão, a gente coloca o componente em cima.
evitando assim que ele fique mais tempo exposto às altas temperaturas, tá? Os componentes são todos feitos de sílica, né? Eles aguentam bastante calor, são péssimos condutores térmicos, né? Mas mesmo assim é capaz de influenciar na gravação. Então, para componentes em geral, né? A gente pode jogar calor em cima que ele aguenta. Microcontroladores a gente vai tratar com um pouquinho mais de carinho. Eles são um pouco sensíveis ao calor devido à sua gravação, devido ao software que existe nele, tá? Então, qualquer solda que você for fazer na sua placa, você vai ter que tomar cuidado, sempre proteger com uma fita alumínio, né? Capacitores, esses capacitores sólidos, né? São capacitores polarizados. Esses capacitores, eles explodem quando esquenta muito. Mas, assim, é certeza que vai jogar calor e que vai explodir? Não necessariamente, né? Precisa ficar bastante tempo com calor em cima dele para eles chegarem a explodir. Mas pode acabar comprometendo a ESR dele, que é a resistência interna, tá? Então, para capacitores sólidos que vai ter na placa, a gente tem que tomar cuidado com o calor. Tem que fazer o isolamento deles com fita alumínio. Microcontroladores, como flash, NAND, né? A NAND aqui, né? BIOS, por exemplo, também. Olha o chipinho BIOS aqui, ó. Tem que isolar eles de calor, porque são chips que ele pode acabar perdendo a gravação dele. E também na parte que foi um pouco óbvia, mas interessante comentar, superfícies de plástico, né? Esses conectores aqui, se fazer um serviço próximo a eles, também é necessário que a gente faça uma proteção com a fita alumínio, porque eles podem acabar vir a derreter, né, devido ao calor. Por último, e mais importante de todos, tem que proteger sempre, no caso, remover, né, da placa. Se você for fazer um serviço próximo de uma área que tenha essas baterias aqui, essas baterias elas explodem facilmente. Então tem que remover da placa antes de fazer o serviço, ok? Então aqui, ó, já posicionei o chip no lugar. Só vou jogar calor aqui em cima agora dele. Esperar ele assentar sozinho. Componente fixo na placa. Vamos aguardar esse instantinho até ele secar. Essa foi uma solda de 138 graus. Tá? Só que a gente pode acabar tendo um problema, né? Não chega nem a ser um problema, né? Mas uma atenção a mais que a gente tem que ter. Quando a gente for usar uma solda de 138 graus, ela vai ficar na temperatura de fusão durante mais tempo. Então evita mexer, evite tocar, evite encostar no componente quando a gente estiver trabalhando com solda de 138 graus, porque ela vai demorar muito mais tempo para poder solidificar, ok? Soldas de 183 graus solidifica mais rápido e a solda de 138 graus vai ficar um pouco mais tempo em temperatura de fusão, ok? Então, para componentes em geral, para indutor, capacitor, resistor, diodo, né? A gente vai usar essa técnica. Agora, só dando uma passada aqui, fazer outro comentário. Aqui eu vou pegar como exemplo, aqui nós temos um CI de rede, ok? Só que a maioria dos CIs, CI PWM da placa, né? Eles possuem esse mesmo tipo de solda, tá? Ele não possui terminais nas suas laterais. Os pads, né? Os terminais desse tipo de chip aqui, ficam embaixo dele, né? Não fica nas laterais. Então dificulta um pouquinho a execução de serviço da substituição desse tipo de chip. Para esse tipo de chip aqui, CI PWM, aqui nesse caso CI de rede, de Play 4 Slim, Play 4 Pro também, o CI HDMI também, esse tipo de solda, né? A gente vai precisar de um pouquinho mais de atenção. Então vamos estar fazendo a remoção desse CI de rede daqui, para a gente dar uma olhada como que é esses pads dele, tá? Vou deixar disponível também no final do vídeo, para que vocês deem uma olhada no datasheet dele. Vocês verem como que a gente consegue encontrar essas dicas de posicionamento desse pino aqui, ok? Então, primeiro eu passar aqui, ó, o óculos do propíleo. Efetuei a limpeza. Não esqueçam de tomar muito cuidado sempre com os componentes que tem na região próxima ao CI, onde você vai executar o serviço. Se está com medo, não está preparado, está com a mão um pouco trêmula ainda, é interessante
que você cubra, né, esses componentes aqui que estão em volta com uma fita alumínio, ok? Mas depois que já tiver com prática, já não carece mais, porque esses componentes aqui eles aguentam calor, então a gente não vai danificar eles por causa do calor. O problema que pode ocorrer aqui é às vezes a pessoa esbarrar, né? Então é bom você ter um bom microscópio, certo? E presta atenção para ver se nenhum deles ficou desalinhado, ok? Então já está limpo aqui o meu CI. Vou passar um pouquinho de fluxo pastoso nas laterais dos seus pads. Sempre só um pouquinho, tá? Subir a temperatura. Então vamos lá. Mantendo aqui no caso, né, nessa placa, que é uma placa de videogame, a gente vai trabalhar com temperaturas próximas a 500 graus, tá? Se for uma AFR modelo 850, por exemplo, né, que é bem comum o pessoal comprar essas máquinas, pode trabalhar na faixa de 480. A gente tem que fazer o serviço aqui rápido. A gente não vai degradar a placa. Outra coisa, nunca puxa componente, tá? Você pode acabar arrancando os pads da placa. Esse CI, esse tipo de CI especificamente aqui, ele tem um terra embaixo dele. Então, às vezes, a solda já soltou nas laterais e ainda está com solda no meio dele, né? Tem umas máquinas aqui que a gente compra que ela vem com um bico que ele divide o calor somente para as laterais, não joga calor no meio do chip. É bom? É, né? No caso do Super I/O, aqui no caso do CI HDMI, por exemplo. O problema é que para esse tipo de CI PWM aqui, ele no meio dele também tem solda. Então aqui a gente tem que esquentar ele inteiro. Aí, aí ok. Então, o que eu queria mostrar para vocês. Vou virar o CI aqui. Certo? Esse tipo de CI, os terminais dele ficam embaixo, não fica na lateral. Se vocês forem olhar, aqui no meio dele tem um terra. Então, muitas vezes as pessoas fazem a substituição desse tipo de chip, né, e não repõem a solda aqui no meio, não tem contato com terra, ele acaba não funcionando. Por isso que é sempre importante a gente pegar o hábito de ler o datasheet do componente. Porque se ele não tiver nenhum pino de terra aqui na lateral, a terra dele é o meio. Então precisa ter solda também. Outra dica importante: repor a solda aqui na lateral, para esse tipo de CI aqui, repor essa solda aqui na placa, ela é um pouco difícil. Muitas vezes te repõe a solda, ela gruda em vários pads e fica um ou outro sem solda, tá? Então o que a gente faz aqui? Qual que é o truque? A gente vai trocar a solda, né, de todos os componentes da placa que a gente for substituir. Para esse tipo de CI aqui, eu costumo deixar a mesma solda original. Então, tira ele com carinho, tira ele com cuidado, para que você reaproveite essa solda aqui da lateral, porque repor essa solda aqui, ó, ela é difícil. Tá? Isso vai dificultar bastante na hora que a gente for alinhar de novo esse CI aqui em cima. Às vezes ele fica meio capenga, fica meio torto para um lado, né? Porque uma solda está mais alta do que a outra, tá? Particularmente falando, eu acho mais chato reposicionar esse tipo de CI aqui, fazer esse tipo de solda, do que um BGA propriamente dito, ok? Outra coisa, comentei com vocês agora há pouco que todo CI, né, todo componente, né, ele tem uma indicação, no caso tem uma bolinha aqui no canto. Ó. Todo CI tem uma indicação de onde que fica o pino 1 dele. Isso serve tanto para o MOSFET, né, ou como para os outros determinados, microcontroladores, circuito integrado em geral, todos eles têm uma bolinha que indica onde que é o pino 1. Esse tipo de CI, aqui no caso que não, talvez vai ficar um pouco ruim para ver agora, né? Por causa da solda. Mas quando a gente compra novo, né? Ou quando está limpinho aqui embaixo, tá? Quando está limpinho aqui embaixo, é possível ver que aqui embaixo, nessa marca de solda dele, vai ter 3 ângulos retos
e um chanfro no canto. Esse chanfro que tem aqui no cantinho, nessa parte interna aqui de solda, indica pra gente onde que fica o pino 1. Então esse tipo de CI ele tem duas indicações de posicionamento de onde fica o pino 1. Uma que é uma bolinha, né, na parte superior, e outra que é um chanfro aqui embaixo, né? Vou deixar o datasheet daqui a pouco, vocês dão uma olhada lá e conferem isso, ok? Outra dica, para posicionar esse chip aqui na placa, né, é um pouco difícil. Então às vezes você olhar a 90 graus, né, olhando de cima mesmo, é um pouco difícil da gente conseguir enxergar se ele está alinhado ou não. O que eu gosto de fazer? Comprar uma lupa de bolso. Geralmente uma lupa de bolso que aumenta 30 vezes, né? Pode ser uma lupinha como essa daqui, por exemplo, né? Que a gente consegue olhar a placa meio de lado, né? Em vez de a gente olhar a 90 graus, olhando de cima, né? A gente consegue olhar meio de lado para fazer o alinhamento perfeito dele, ok? É um chip difícil de pegar solda, é um chip um pouquinho chato de pegar solda, tá? É por isso que eu recomendo que não substitua a solda original aqui, porque vai ser difícil repor essa solda aqui na lateral da placa. Ah, mas na hora que eu fui tirar lá, eu puxei e acabou saindo toda a solda em cima do CI, a placa ficou lisa. Aí você vai ter que repor, né? Pega uma solda de baixa fusão, né? Uma solda em pasta de baixa fusão, repõe essa solda aqui na lateral, né? Derrete ela com ferro de solda, confere com o microscópio se todos os pads da placa ficaram com solda e pode fazer o realinhamento do CI, ok? São dois tipos de solda, basicamente, que a gente tem que conhecer. Tem que trabalhar com todas as áreas possíveis do videogame, né? A solda é CBD, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E essa aqui é a solda comum que a gente fala, né? Essa aqui é o tipo de solda que a gente vai usar quando for trabalhar com fonte. Essa daqui é uma fonte de Xbox One S, tá? A gente vai fazer a remoção de um MOSFET aqui, certo? Um MOSFET um pouquinho maior do que aqueles MOSFET CMD que a gente viu, mas ainda assim é um MOSFET. A maneira que ele funciona, que ele trabalha, que a gente vai fazer os testes é igualzinho, tá? Então vamos entrar com mais detalhes aqui depois quando eu estiver falando de fonte, tá? Precisam trocar muito esse tipo de MOSFET. MOSFET, esses diodos aqui nessa placa, são componentes que queimam muito, né? 6 em PWM, né? Esse pequenininho aqui também vai trocar bastante, ok? Qual que é o problema? Esse tipo de placa, a fibra de vidro que ela é feita, ela não aguenta muito calor. Então é uma placa que a gente não pode trabalhar com soprador. Todo o serviço que a gente vai fazer aqui, toda a substituição de componente que a gente vai fazer nesse tipo de placa, vai ter que ser feito com ferro de solda e o sugador de solda. Não pode jogar calor aqui. Se você tentar fazer a substituição de qualquer componente numa fonte, utilizando o soprador, a gente vai ver que as trilhas elas vão estourar toda. A placa ela vai fazer várias bolhas na placa e vai romper todas as trilhas. Então, para trabalhar com fonte, é somente o ferro de solda, somente o sugador de solda. Em alguns casos, né, para tirar esse tipo de seizinho aqui, ó, né, o sugador de solda não dá conta. Né, que a gente usa a malha de soldadora ou uma solda de baixa fusão. Okay? Uma soldinha de baixa fusão que a gente consegue deixar ambos os lados dele temperatura de fusão, a gente consegue fazer a remoção dele com a pinça. Mas a princípio, vamos começar aqui para a gente estar utilizando o sugador de solda. Então, para remover esse MOSFET daqui de cima, para que a trilha dele está aqui embaixo, certo? A gente vai fazer a remoção dele aqui. Procedimento inicial para tirar qualquer componente é o mesmo, tanto para se tratar de fonte ou de placa-mãe, ok? Tem que limpar aquela região, tira o excesso de poeira, vamos vir com álcool isopropílico, passa um pouquinho só, limpa aqui a superfície da placa, região de serviço, lembrando que a poeira, a sujeira em geral, né, dificulta muito a troca de calor entre a superfície do ferro de solda e a superfície da placa. Uma vez que está com a placa já limpa, vamos para o fluxo pastoso. Reter um pouquinho de fluxo. Os 3 terminais aqui desse MOSFET, tá? Só um pouquinho. Agora aqui, a gente tem que ser um pouquinho ambidestro, ok? Então, a gente vai ter que trabalhar com as duas mãos. Eu, como sou destro, eu gosto de segurar o sugador com a mão direita, né? E a ponta do ferro de solda com a esquerda. Mas aí vai da habilidade de cada um. A gente vai treinando com o tempo, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz com o ferro de solda, a gente nunca vai apoiar o ferro de solda com o bico dele, com a pontinha.
certo? A gente tem que aumentar a superfície de contato. Então a gente sempre vai trabalhar com ferro de solda meio inclinadinho, meio de lado. Ó. Quando a gente aumenta aqui a superfície de contato, saiu a fumacinha, né? Derreteu, brilhou o estanho, chegou a temperatura de fusão. Agora é coisa rápida. Vem com o ferro de solda, com o sugador de solda. Pronto, limpou. Próximo. Mostra a ponta do ferro de solda, esse do terminal. Deixa meio de ladinho. Espera a solda brilhar, né? Aí, tá molinho, já tá em temperatura de fusão. Pronto, limpa. É natural que muitas vezes você tenha que repetir o processo umas 3, 4 vezes no mesmo terminal para poder tirar todo o excesso. Precisa tirar tudo? Não, só o suficiente para a gente conseguir estar fazendo a remoção do componente, ok? Então falta só mais um aqui agora. Fundiu. Limpou tudo. Vamos ver se o componente já sai. Tá molinho já, ó. Apenas um lado dele aqui ficou um pouquinho de solda. Não tem problema. Só encosta aqui, puxa aqui do lado. Deixa eu pegar uma pinça. Ó, aqui, ó. Certo? Tá o componente. MOSFET. Vou puxar ele, tá? Tem aqui a solda. O lado dele ficou meio preso. Não esqueça de tirar o parafuso também, tá? Esses MOSFETs geralmente eles ficam presos no dissipador de calor. O parafuso. Natural que quando a gente vai tirar ele daqui, sai. Aqui, ó. MOSFET. Os terminais dele ó, não romperam as trilhas. Ó. Todos os pads estão aqui inteiros certinho. Ó. 1, 2, 3. Tudo certinho. Não perdemos o pad da placa. Então tá certinho. A parte que muita gente se confunde é na hora de fazer a substituição, tá? Quando a gente vai reposicionar esse chip aqui na placa, é interessante que a gente primeiro parafuse ele no lugar. Porque às vezes você solda primeiro e não dá o curso correto do parafuso. Então deixa eu pegar uma pinça aqui. Tá imaginando, já suponhando que isso aqui seria um componente novo, ok? Vamos posicionar aqui, já vem aqui o ângulo da câmera. É um pouquinho chatinho mesmo. Posicionado certinho. Presta atenção nesse furinho aqui no meio dele. Tem um parafusinho, né? A gente posiciona aqui o parafuso primeiro, antes de estar efetuando a solda. Esse parafuso aqui. Deixa eu posicionar corretamente. Parafuso posicionado. Ok. Parafusou. Agora eu vou soldar. Soldar aqui a parte de baixo. Os terminais dele. Para repor a solda aqui no componente, muita gente comete um erro que pode acabar sendo fatal, tá? Primeiramente, a gente precisa esquentar a superfície da placa antes de derreter o estanho. Uma coisa que é muito comum que eu já vi, o pessoal tem a maneira de derreter o estanho na ponta do ferro de solda e depois apoiar o ferro de solda aqui em cima. O que acontece? Se a placa estiver fria, esse estanho não vai pegar. Então, às vezes, essa bolinha pode acabar descer, rolando aqui pela placa, né? E ficar em contato, né? Fechando curto em algum outro componente, por exemplo. Aí, na hora que a gente vai ligar, surge um outro curto da placa. Então, nunca faça isso. Primeiro, esquenta a superfície da placa, depois você derrete o estanho, ok? Então, aqui a gente vai usar uma liga metálica de chumbo, né? Com 63% de estanho para 37% de chumbo. Uma liga metálica de 183 graus Celsius. Sempre opte pelas ligas com menos concentração de chumbo possível. Então vamos lá. Primeiro, deixa o ferro de solda aqui em cima da placa. Chegou na temperatura de fusão, esquentou minha placa? Agora eu venho e derreto aqui o estanho.
é o suficiente. Pouca solda, tá? Não precisa fazer aquelas bolotas de solda aqui. Colocar muita solda vai gerar resistência na linha. Isso pode acabar dificultando o funcionamento dela. O terceiro e último aqui, ó. Esquenta a superfície da placa, esquenta o terminal do componente e depois a gente entra com o estanho. Tirou, pouca solda, tá brilhoso, tá redondinho, brilhoso, perfeito, ok? Esses 3 pedacinhos. Terminou o serviço? Limpa com álcool isopropílico, tira o excesso de fluxo pastoso que vai estar aqui em cima e serviço finalizado, ok?